É nosso convidado o economista Pedro Brinca, professor universitário da Nova SBE. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado. Nós estamos aqui a presumir, porque os dados da execução orçamental e as medidas em concreto, ou seja, a malha fina daquilo que vai ser apresentado, só vamos conhecer amanhã, mas presumimos que a almofada financeira que o Governo conseguiu devido a um elevado montante com as receitas fiscais é que permitiu que o Governo fosse avançar para estas medidas, quer o aumento dos salários, quer também a redução do IVA dos alimentos? Vamos ver, o Estado não pode distribuir aquilo que não tem. Por isso, se tem uma intenção de distribuir, é porque tem, e realmente os números que nós já conhecemos daquilo que foi a execução orçamental ao longo de 2022, sugerem que, de facto, amanhã, por volta da manhã, iremos ter algumas boas notícias no que a isso diz respeito. Podia ter ido às chamadas cativações noutras áreas para libertar para estas áreas também, não é? Sem dúvida, isso é uma estratégia que tem sido recorrente por este Governo para a execução orçamental, o uso das cativações para conseguir atingir os objetivos. O que é certo é que, eu devo confessar, quando saiu o Orçamento de Estado para 2022, a proposta do Orçamento de Estado em abril de 2022, que eu estaria à espera que, de facto, aquilo que nós hoje estamos a ver, que é uma contestação já bastante acentuada nas ruas, que aparecesse muito mais cedo, porque já em abril de 2022 os aumentos da função pública eram de 0,9%, mas o cenário macroeconómico subjacente era de 4% para a inflação. Quer dizer, isto significava que havia um efeito corte real da capacidade de compra dos portugueses na altura que já se projetava que seria 3%. Acabou por ser bastante superior, não é? Porque a inflação chegou perto dos 8%. Nesse sentido, eu percebo que na cabeça de muitas pessoas esteja alguma vontade de que seja feita alguma justiça, porque foram 6,7% de crescimento real da economia em 2022, mas quem vive apenas dos seus salários viu efetivamente o seu poder de compra diminuir. Obviamente o Estado não consegue controlar os salários de todas as pessoas que vivem em Portugal, ou quer dizer, em certa medida consegue através do IRS, não é? Mas pronto, começa pelos funcionários públicos e vamos ver o que é que vai decidir. Conhecendo os números que são conhecidos até agora, não acredita que o Governo podia ter ido mais longe do que já foi mais cedo e não ter esperado por esta fase? Eu acho que o Governo poderia ter ido mais longe em alguns pontos em particular. Eu acho que o Governo poderia ter ido mais longe, por exemplo, nas medidas de apoio ao crédito à habitação. Há um conjunto alargado de muitas famílias, principalmente famílias que fizeram créditos muito perto do fim da pandemia, que têm muito ainda capital em dívida, porque amortizaram muito pouco, e cuja estrutura do empréstimo não lhes dá grande margem de manobra para o estender no tempo e, ao estendê-lo no tempo, diminuir a prestação mensal. Nós temos muitas famílias, de facto, que fizeram crédito nessa altura, que com a subida das taxas de juros têm uma situação muito apertada. O Governo aqui ao lado, em Espanha, foi muito mais incisivo no conjunto de medidas que impôs ao setor financeiro, aos intermediários financeiros, para algum ajuste da capacidade destas famílias de poderem pagar a sua prestação. Podia ter ido mais longe também noutras áreas. Isso pode ser sempre mais longe. Acho que, por exemplo, na questão... Mas, por exemplo, professor, vamos olhar aqui para o caso do aumento dos salários. Parece-lhe viável que nesta fase os aumentos possam ser superiores ao valor da inflação, sendo que esta é a principal reivindicação dos trabalhadores e dos sindicatos que representam os trabalhadores? Vamos lá ver. Aumentar salários acima da inflação numa altura que temos uma crise de inflação, assim de repente não me parece como uma boa política. Vamos lá ver. Nós estamos a atravessar uma crise de inflação e a inflação é, por definição, uma reação da economia à capacidade das pessoas de comprarem bens e serviços ser superior à da economia os produzir. Se nós estamos a dar mais dinheiro às pessoas de forma indiscriminada, vamos tornar o problema pior. Eu percebo que no curto prazo as pessoas fiquem mais contentes porque têm mais dinheiro. As pessoas passam a ter mais dinheiro para o consumo. Mas, quer dizer, se isto alimentar uma subida de preços, isso é uma ilusão monetária. É um ciclo vicioso. O que nós temos que fazer é realmente controlar a inflação, mas tendo uma forte consciência social de que há muitas pessoas em Portugal que estão a atravessar por dificuldades muito sérias, com questões que nós, enquanto sociedade, não podemos admitir que possam acontecer, como situações de forte privação, seja material e social, seja de fome, seja de poder até manter um telhado por cima da sua cabeça. Essas pessoas têm que ser ajudadas. E não há combate à inflação que possa justificar a não ajuda a estas pessoas. Eu devo dizer que o Governo realmente está a ir na direção certa. Acho que começou muito torto.
Acho que começou por distribuir ajudas de forma indiscriminada. A ajuda dos 120 euros foi para 90% da população, que era todas as pessoas que ganhavam até 2.600 euros. E agora acertou o foco para as pessoas que de facto são mesmo carenciadas. Temos vindo a observar uma tendência cada vez maior de uma intervenção mais cirúrgica, mais precisa, mais dirigida às pessoas em maiores dificuldades. Então, neste caso concreto, esta anunciada redução do IVA nos produtos alimentares, como é que acredita que vai ser feita? Haverá um cabaz de alimentos escolhidos a dedo, considerados essenciais, onde haverá um IVA de 0%, ou nós vamos falar aqui de uma redução do IVA muito mais alargada a mais produtos? Eu não sei o que irá suceder, eu não gosto é daquilo que me parece que poderá acontecer. E porquê? Primeiro, quer dizer, é pôr o Estado a dizer às pessoas o que é essencial e o que é que não é. Acho que é uma posição demasiado paternalista e que eu acho que não é correta. Vamos lá ver, a descida do IVA vai ter um efeito que é inequívoco. Vai haver perda de receita fiscal. Isso é óbvio, acho que é consensual. O que é mais ou menos consensual é essa receita fiscal que se perdeu, que parte é que vai acabar no bolso de quem vende e que parte é que vai acabar no bolso de quem compra. E essa era a questão seguinte, se é possível, de facto, não acontecer aquilo que aconteceu em Espanha, controlar isso, que é a redução do IVA acabar por ser, enfim, comida pelos produtores e pelos vendedores, não é? Dadas as características destes bens, na sua matriz, bens essenciais, que as pessoas realmente não conseguem substituir o seu consumo e a sua compra, aquilo que nos diz a teoria, ou aquilo que nos dizem os livros, é que, de facto, a posição negocial de quem vende é maior do que a posição negocial de quem compra, e até temos algumas ideias de alguns problemas de concorrência, de alguns problemas de concorrência no setor alimentar. Tudo aquilo que se espera é que, de facto, que a parte da perda de receita fiscal vai acabar muito mais no bolso de quem vende do que de quem compra. Sendo muitas vezes não é no bolso dos produtores, é depois na parte mais à frente do ciclo, que é precisamente a distribuição. A minha percepção, e poderia estar a ser injusto, tinha feito uma análise mais profunda, mas a minha percepção é que iria acabar sobretudo no bolso da distribuição e não muitas vezes na bolsa do produtor. Esta é a minha percepção. E podemos desenvolver o tópico. Os produtores atestam isso mesmo. Pronto, e podemos desenvolver esse tópico mais à frente. O que é certo é que é inequívoco que há perda de receita fiscal. E, na minha opinião, em vez de ter um governo a dizer às pessoas este bem é essencial, aquele não é, era muito melhor o governo usar essa perda de receita fiscal, usar essa receita fiscal e, em vez de usá-la para baixar o IVA, usá-la para ajudar as pessoas que precisam e deixar as pessoas escolher o que é essencial e o que é que não é. A última questão que tem para si tem a ver com uma questão mesmo de economia. As subidas de preços que se registaram nas matérias-primas, na energia, nos transportes, justificam de facto esta subida tão intensa nos produtos alimentares, ou nós estamos aqui também perante um grande fenómeno de especulação? Vamos lá ver. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Nós estamos a caracterizar todo um setor quando nós estamos a falar de milhares de produtos. No meio disto tudo estão as técnicas de venda dos supermercados, que muitas vezes têm bens essenciais que têm preços pouco acima do preço de custo. Para quê? Para atrair as pessoas. E depois têm margens muito elevadas noutros bens, que as pessoas não escolhem aquele supermercado por causa desses bens, mas acabam por os comprar de qualquer maneira, porque já que lá estão, às vezes chocolates, outras coisas. Estamos a falar de especulação, é verdade. A ASAI teve na rua a primeira vaga de inspeções, atestou que 9% das inspeções deram origem a processos de contornação, 5% a crimes de especulação, mas depois, obviamente, também temos o caso dos aumentos dos custos de produção. Em alguns casos justifica-se. A própria Confederação de Produtores de Leite veio atestar que houve um aumento na produção do leite de 68%. Curiosamente, na distribuição aumentou exatamente o mesmo, por isso não houve um aumento de margem na distribuição, por exemplo, na questão do leite, mas, por exemplo, na questão das laranjas, basta ir ao Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, e percebemos, através das taxas de variação homóloga dos preços, que no ano passado as laranjas eram muito mais baratas, eram muito mais caras que o que são agora, e em alguns supermercados estão mais caras. Sr. Pedro Brinca, gostava de falar mais tempo consigo, mas estamos já no limite do nosso tempo. Obrigado pela sua presença, professor universitário da Nova SBE e economista.